Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos gravar a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Estamos começando hoje o estudo de O Livro dos Espíritos. Fizemos antes a introdução do tradutor José Herculano Pires, mas não tinha em todos os livros, né? Só quem tinha a tradução do Herculano Pires. Agora, enfim, começamos com a introdução feita por Allan Kardec. Então, todo mundo que tem o Livro dos Espíritos em mãos tem essa introdução que nós começamos a estudar hoje. Estudamos o item 1 e 2 e vamos para o item 3 dessa introdução, a doutrina e seus contraditores. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores. É normal. Aliás, é saudável isso, porque nós precisamos, desse processo de questionamento. Vamos lembrar que Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivel, ainda não conhecido como Allan Kardec, ele foi chamado para a reunião lá das mesas girantes e achava uma bobagem, ele era um contraditor, ele falava, que é isso, gente? Vocês perdem tempo achando que as mesas respondem coisas. Mas ele foi, percebeu algo estranho, pesquisou, passou a mão em cima e embaixo, falou, não achou nada, achou estranho ali, falou, não tem nada que inspire uma ideia de fraude aqui. Começou a pesquisar, começou a estudar, era um pesquisador, tinha mais de 50 obras publicadas, e aí então ele percebeu algo muito sério por trás daquelas respostas, recebeu vários cadernos com respostas que já tinham sido feitas, então ele passa a compilar um corpo doutrinário em cima dessas respostas. Lembrem que eu já expliquei isso, passando pelo critério da universalidade. Ele perguntava a mesma coisa para diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos lugares, para que então houvesse uma universalidade no conceito, e não apenas a opinião de um espírito. O que era a opinião de um espírito nem foi para a codificação. Bom, continuando aqui, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, não é isso que a doutrina espírita não tem intenção de ficar convencendo as pessoas. Kardec fala, vamos tentar entender o que pensam os críticos, o que falam os críticos, e ver se há fundamento, se há sentido nas críticas que se fazem, Pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Então elas falam, não, eu sou escolhido, a minha religião é escolhida, o meu povo é escolhido. Veja que essa é uma ideia completamente contrária aos ensinamentos de Jesus. Jesus disse, nenhuma ovelha do meu rebanho vai se perder. E disse, todos somos irmãos, então o rebanho somos todos nós, todos somos filhos de Deus. Portanto, se professamos essa ou aquela religião, se nem professamos nenhuma religião, não é isso que vai garantir o nosso bem futuro. Todos fomos criados iguais e todos caminhamos indistintamente para a perfeição. Deus é justo, Deus é bom, e Deus então propicia as mesmas oportunidades a todos os seus filhos. Em momentos diferentes, cada um de nós teremos oportunidades para o nosso progresso. Bom, aí ele vai falar um pouquinho das mesas girantes, da dança das mesas, e fala assim que não começou aí a mediunidade. Se nós remontarmos a história, nós veremos que desde a pré-história, nós temos pinturas rupestres, aquelas pinturas na caverna, que demonstram assim como uma pessoa morrendo e a alma dela saindo. Como que eles viam isso? Médiuns videntes, lá na pré-história, viam essa alma saindo do corpo e desenhavam ali. Então já são comprovações de que haviam médiuns, em todas as épocas tinham médiuns. Pegarmos o Velho Testamento, repleto de citações mediúnicas, de cura, do recebimento dos 10 mandamentos, e aí vai. Então no Novo Testamento, que Jesus, os seus apóstolos, quantas ações mediúnicas eles não realizaram. Aliás, sobre Jesus, um parênteses, quase sempre as suas ações, ou sempre, as suas ações não eram mediúnicas, elas eram anímicas,
como assim, Edmir? Vamos estudar isso mais para frente, mas só para dar uma breve explicação, o fenômeno era produzido pelo próprio Cristo. Ele tinha competências para isso, ele não precisava ser intermediário de um outro espírito, portanto era um fenômeno anímico. Ele podia andar sobre as águas, ele podia curar, porque ele, espírito puro, tinha essa condição. Nós, espíritos muito imperfeitos, normalmente servimos de instrumento para espíritos superiores a nós, se utilizam, né, do nosso corpo, do nosso fluido animalizado para realizar ações no mundo material. Então, muitos fenômenos também existem pessoas que produzem fenômenos anímicos. Eu cito nas aulas de mediunidade, né? Podemos ter a levitação de um objeto pelo caminho anímico e pelo caminho mediúnico, né? Então a doutrina espírita não descarta isso, ela acrescenta, ele fala, é o mesmo fenômeno, mas a causa pode ser uma ou outra. Então, uma folha que cai da mesa, tem várias causas, pode ser o vento, pode ser alguém que inclinou a mesa, pode ser alguém que bateu a mão propositalmente e jogou ela para o chão, enfim, o fenômeno é o mesmo, a folha foi para o chão, mas a causa é diferente. Então, a causa dos fenômenos pode ser anímica, quando é realizada pelo próprio indivíduo, ou mediúnica, quando ele é intermediário de um outro espírito. Muito bem, então a história é repleta de fatos mediúnicos. Se esse fenômeno, né, os fenômenos das mesas girantes, da mediunidade, se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado pela causa puramente física, que é anímica, que eu falei. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. Então, Kardec está confirmando o que eu falei aqui, né? Eu, aliás, só falei porque li Kardec, que a causa nesse exemplo aqui é anímica, né? A eletricidade pode causar esses fenômenos, sim. E ainda mais ele fala, quando várias pessoas estão reunidas, a energia das várias pessoas, ele usa a expressão, é uma pilha múltipla, né? Potencializa ali as energias. Então, alguns detratores do espiritismo, né, que combatiam, falavam, esse fenômeno aí que vocês estão falando é anímico, né? Ele é causado pelas próprias pessoas. O cara falou, de fato, pode ser, mas existem outras causas, né? Ele vai até dizer que o movimento circular das mesas poderia representar uma reprodução do que o próprio universo, né, tem de movimentos circulares, mas que as mesas não agiam só assim, né? Elas pulavam, batiam, arrastavam, dançavam, ou seja, existia uma vontade por trás daquela mesa ali, né? Os barulhos poderia ser dilatação da madeira, de fato, a madeira pode estalar ali, mas isso não daria para ter respostas inteligentes, né? Então, o que o Kardec vai dizer é, os barulhos, a movimentação de objetos, tudo isso pode e é muitas vezes causado pelos próprios indivíduos encarnados, não constituindo então nenhum fenômeno mediúnico, mas que em alguns casos o fenômeno é mediúnico. E quando é esses casos? Quando a causa não é o indivíduo encarnado, e sim o espírito. Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que fizeram com o Chico Xavier. Queriam provar que todos os fenômenos ali eram anímicos. Então, eles pegaram uma carta, um baralho, né? Puxavam uma carta ali do baralho, olhavam e o Chico falava que carta era. Ele falava, bom, eu pensei e ele captou. Se isso acontece, esse fenômeno telepático é um fenômeno anímico. Alguém pensa, um encarnado, o outro encarnado capta esse pensamento, é um fenômeno de ondas, e não tem espírito envolvido ali, né, espírito desencarnado, eu digo, né, só os dois espíritos ali encarnados. Aí, depois de acertar várias vezes, ele foi pegar uma carta, pegou, mas não tinha olhado ainda. O Chico falou que carta que era. Eu falei, mas como? Eu ainda não pensei, você não pode ter captado. Aí o Chico falou, não, mas é que um espírito já me contou. Perceba que o fenômeno podia ser perfeitamente anímico,
mas quando o espírito conta, aí é um fenômeno mediúnico. Então a diferença está em admitir que existem as duas causas para os mesmos fenômenos, ou fenômenos muito parecidos, né? Os outros detratores falam assim, mas eu não consigo controlar isso, não atende às minhas expectativas, porque eu quero produzir o fenômeno e o fenômeno não acontece. Por quê? O Chico sempre dizia isso, quando ele ia em programas de TV, as pessoas falam, Chico, o Emmanuel vai vir, vai falar, você vai ficar mediunizado lá na hora e fazer alguma psicografia? O Chico falava, não sei. Mas como, Chico? Né? Não conversa aí com o Emmanuel e falou, olha, eu vou estar lá, vou estar à disposição. Agora, se o Emmanuel vai querer se comunicar, é com ele. Eu não, o telefone toca de lá para cá, é uma expressão que a gente sempre usa, né? A gente pode até, entre aspas aqui, o Kardec trabalhava com isso, evocar o Espírito, ou seja, pedir que ele venha. Mas ele vem se ele quiser. Né? Você pode evocar, só que o Espírito pode não querer se manifestar ou não poder se manifestar. Então o Chico dizia, eu posso pedir para o Emmanuel trazer uma mensagem. Se ele vai querer trazer ou não, é com ele. Né? Para encerrar essa terceira parte do nosso estudo, deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado mais. Para conhecer as leis então que regem todos esses fenômenos, é necessário estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e por vezes bastante prolongada. Imagine vocês que alguém chegue num local, olhe o dia como está, muito quente ou chuvoso, e queira por aquele dia definir todo o clima da região. Seria leviano, né? Erraria. Por quê? Eu preciso analisar o clima do ano todo, mais o ano seguinte, mais o outro. Para que eu conheça o clima de um local, eu preciso analisar no mínimo 30 anos seguidos para dizer, olha, agosto chove menos do que janeiro, né? Porque eu ouvi 30 agostos, ouvi 30, então eu vou ter a média histórica. O fenômeno espírita é a mesma coisa. Mas eu fiquei sabendo que teve um médium que fraudou ali. Sim, quem já assistiu o filme Ghost, né? O que tem lá? Ela era uma picareta ali, que fraudava as coisas, mas era médium de fato. Depois ela passa a ter comunicações verdadeiras, ainda que ela fraudasse no início muitas comunicações. Então nós precisamos analisar caso a caso. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo médium de fato e dar comunicações verdadeiras em alguns momentos, não tendo, por exemplo, o espírito, produzir um fenômeno ali de mistificação. Né? Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre as pessoas mais graves, sérias, né, mais veneráveis e esclarecidas, alguma coisa pelo menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Fala, olha, como imaginar que pessoas no mundo inteiro, pessoas sérias, acadêmicas, pais de família, mães, né, pessoas de ótima índole, que sempre pautaram a sua vida de maneira reta, de repente milhares dessas pessoas viram fraudadoras. Isso é muito estranho, muito extraordinário, né? Assim encerramos o nosso estudo dessa quarta-feira.